Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui novamente nesta quinta-feira para mais uma aula. Neste trimestre nós estamos falando sobre as promessas de Deus e hoje especificamente nós estaremos falando sobre a promessa da salvação. Um assunto muito importante, muito interessante, traz coisas que muitas pessoas desconhecem, mas nós precisamos iniciar. É um assunto bastante extenso e eu vou tentar trazê-lo da melhor maneira possível e o mais entendível para cada um de vocês, para cada um de nós. Mas vamos lá, meus queridos. Todos nós temos a promessa da salvação, mas você está certo de que você faz realmente jus a ela? Você sabe o que de fato é salvação? Muito bem. Neste trimestre nós estamos falando sobre as promessas de Deus. E hoje nós falaremos sobre isso, sobre a promessa da salvação, em que ela consiste, o que ela significa. Com certeza, meus amados, existem muitas dúvidas neste sentido, muitas dúvidas nesse sentido. E a verdade prática da leitura, ela é muito clara, João 5:24, ela é muito clara, quando ela diz que a promessa da vida eterna, ou a promessa da salvação, é a maior bênção divina que todo aquele que crê em Jesus Cristo terá, ele receberá. E é simples de entender isto, porque do que nos adiantaria, meus amados irmãos, nós termos prosperidade, termos riquezas, coisas luxuosas, saúde, e por fim nós não termos a salvação, a eternidade ao lado do nosso Deus, não é verdade? O texto que nos é sugerido está em João 3, de 14 a 21. 3, de 14 a 21. E falando um pouco de todo o contexto deste texto, ele traz como pano de fundo as palavras de Jesus a um homem chamado Nicodemos, que o procurou à noite para falar com ele. Isso tudo está exposto em João 3, de 1 a 36. É importante que todos vocês leiam todo o capítulo 3 de João para que vocês possam entender melhor essas coisas. Bom, procurado Jesus por Nicodemos, eles tiveram ali um diálogo, porque Nicodemos ele queria saber mais detalhadamente a respeito da salvação. E Jesus, indo direto ao ponto, lhe disse: necessário te é nascer de novo, simples, da mesma maneira como é apresentado para nós, necessário te é nascer de novo. E Nicodemos, estranhando aquilo, mesmo sendo um mestre das coisas humanas, ele estranhou aquilo e ele respondeu: mestre, como eu, adulto, posso voltar ao ventre da minha mãe para poder nascer novamente? Nicodemos ali, meus amados, ele usou o termo deuteron. Ele usou o termo deuteron. Do grego, deuteron significa segunda vez igual à primeira, ou da mesma maneira, ou da mesma natureza. E assim, Jesus lhe disse que não era desta maneira, que ele deveria nascer da água e do Espírito, e isto é um nascimento do alto, é um nascimento que vem do alto. Tanto que Jesus, quando expressou essas palavras, ele utilizou o termo grego genete anoten, que significa o quê? Nascer do alto. E isto, meus irmãos, é uma experiência sobrenatural. Ela é necessária, extremamente necessária, ela é sobrenatural, não é o que nós vemos, não é o que nós vivemos, é uma experiência sobrenatural, ela é muito necessária, ou seja, todo ser humano precisa renascer, e ele vai renascer justificado, regenerado e santificado. É só dessa maneira que ele vai ver o reino de Deus, somente assim. Nós já vimos que no versículo 16 de João, no capítulo 3,
é conhecido como o versículo áudio da Escritura. E agora nós estamos aqui falando de todo o contexto desse texto, que traz uma perícope muito esclarecedora, e é sobre ela que nós vamos nos debruçar. Este esclarecimento, ele vem devido a esse esclarecimento todo que foi feito, ele vem devido a uma pergunta de Nicodemos. E a pergunta é: como pode ser isso? Como eu posso nascer de novo? Como isto pode acontecer? E assim Jesus, ele explica a ele, fazendo um comparativo sobre a crucificação e a estátua da serpente no deserto, onde todo aquele que olhasse para a serpente não morreria da mordida dela, ou seja, da mordida da cobra. Mas vamos entender tudo isso melhor quando nós nos aprofundarmos. Hoje nós estaremos nos aprofundando neste assunto, meus amados. Hoje nós estaremos aqui debruçados sobre isso. O primeiro assunto, ele vai falar sobre uma maravilhosa salvação. Vamos lá, vamos confirmar. A promessa da salvação, uma maravilhosa salvação, meus amados. Como nós vimos na pergunta feita por Nicodemos, Jesus, ele faz menção da serpente no deserto. O texto de Números 21, 4 a 9. 21 de Números 4 a 9, isso mesmo. E com isso, Jesus ensina que assim como o povo de Israel assim como o povo de Israel não pereceu após o ataque das cobras olhando para a estátua da serpente, não perecerão também aqueles que olharem para Jesus, o Cordeiro de Deus, obtendo esta grande redenção através dele. Percebemos também que desta mesma maneira houve ali também uma promessa dupla, automaticamente já posta no texto, ou similar a que Deus fez a Abraão. Vocês se lembram? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Percebemos então aqui que aquele que crê em Cristo recebe a vida eterna. Já quem não crê, a ira de Deus permanece e a pessoa já está condenada. É desta forma. O segundo tópico deste nosso assunto fala sobre a obra da salvação. Então esse já é um tópico que eu acredito que nós temos que nos debruçar um pouco mais sobre ele, porque nós vamos falar sobre toda a sua obra, todo esse trabalho. Meus irmãos, vou explicar da melhor maneira possível, espero que vocês entendam. Se eu tiver dúvida, eu vou pesquisar aqui, vou dar uma olhadinha rápida para ver se eu me recordo, se me surgiu alguma dúvida aqui na mente. Então, nós precisamos entender, a princípio, que a salvação, ela é maravilhosa, meus amados, e que visa a salvação de todo aquele que nele crê. O termo salvação no Novo Testamento é do grego soteria, que aparece 45 vezes no Novo Testamento. No Novo Testamento. E lembrem-se, para todo aquele que nele crê. Entendam isso. Bem, já comecem a preparar a cabeça de vocês para isso. Então tem o sentido de livramento, tem o sentido de preservação quando se fala em salvação. Ocorre que dessas 45, 42 vezes significa exatamente salvação. E quando nós falamos aqui no sentido de salvação vinda de Cristo, é a salvação dos nossos pecados. Ok? Salvação dos nossos pecados. Não é aquele livramento que você ia passar numa esquina e iam te pegar e ele te livrou. Não é nada daquilo que as pessoas costumam conjecturar, costumam falar, costumam apresentar para vocês. Nós estamos aqui hoje falando de salvação, no sentido de livramento dos pecados. Os livramentos, as outras coisas, as preservações, as coisas que vão acontecer, nós falaremos durante o transcorrer das outras aulas. Mas nós precisamos entender que quando nós ouvimos falar sobre salvação, sobre a salvação de Cristo, ele está se referindo ao livramento dos pecados. Porque Jesus, ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio para morrer por quê? Pelos nossos pecados. Isso está lá em Isaías 53 também.
Portanto, meus amados, o sacrifício de Jesus é um sacrifício vicário, ou seja, é um sacrifício substitutivo. Ele veio para nos substituir. Lucas 19, 9 e 10, nós já falamos em aulas anteriores a respeito disso. Disse-lhe Jesus, né? Hoje veio a salvação para esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido, e nós estamos perdidos em pecados. Não estou me referindo a nós cristãos, estou me referindo aos homens de uma maneira geral, estão perdidos em meio ao pecado. Nós vemos também essa menção em Pedro, em João, em Hebreus 2, 3, em Judas, em Paulo, mas sobretudo, meus amados, em Apocalipse capítulo 5. Eu gostaria que vocês lessem Apocalipse capítulo 5. É muito importante, todo o capítulo 5, vocês vão entender isso. E aqui eu gostaria de acrescentar o óbvio, né? Eu gostaria de trazer para vocês o óbvio, o que está muito claro, mas nós, por estar tão claro, nós não nos apercebemos. Crer, meus irmãos, crer, acreditar, ter fé, não é apenas uma palavra bonita que vai te salvar. Tipo assim, eu acredito e pronto, basta, acabou, estou salvo. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Sim, ele veio. Acreditei, eu acredito. Não basta. Não basta. Entendam isto. Não é assim que as coisas funcionam. E é isso que nós vamos expor aqui hoje. Crer, meus irmãos, acreditando naquilo, é aceitar, é você aprender, é você se envolver, é você buscar. Enfim, meus amados, crer é algo ou alguém. Quando você crê em algo ou em alguém, você vai viver, você vai praticar aquilo em que você acredita. Não é apenas dizer eu creio e relaxar, esperar, continuar errado, continuar fazendo as coisas, mas eu acredito em Jesus, então eu estou salvo. Eu vivo uma vida mais ou menos, então, e eu ainda creio em Jesus, né? Afinal, João 3,16 diz isso, né? Aquele que crê será salvo. Só que nós estamos mostrando para vocês hoje o contexto deste texto. Por isso que eu falei, leiam João 3, de 1 a 36. Entendam o contexto em cima do que nós estamos falando aqui. Então, não é apenas dizer eu creio, é ter certeza e mantendo a esperança, né, viver tudo aquilo que este credo te apresenta. É desta maneira, meus irmãos, a salvação ou a soteriologia, que é o estudo da salvação do ponto de vista teológico, ela tem dois lados, e aqui nós vamos começar a nos aprofundar um pouco mais. Ela tem dois lados, e muitas doutrinas a respeito dela também, que são estudadas pela teologia sistemática. Mas vamos nos ater primeiramente nessas duas, depois nós vamos nos aprofundando. Nós temos a salvação como um fato. Tendo a salvação como um fato, este é o lado objetivo da salvação. Ou seja, é Deus fazendo, é Deus agindo. É Ele nos dando bênçãos que acompanham a salvação. É desta maneira. E temos também a salvação, o lado subjetivo, que é o lado humano. Não que o ser humano, meus irmãos, entendam bem, não que o ser humano possa fazer algo para gerar salvação. Nós não podemos fazer nada, mas sim podemos e devemos no sentido de que recebemos a salvação pela fé e assim crendo nós nos arrependemos. Entenda que fé e arrependimento são duas coisas que estão casadas para a obtenção da salvação. Porque não adianta você dizer que tem fé e não se arrepender. Porque, como eu acabei de dizer para vocês, ter fé, crer, vai te levar a conhecer. E assim você pratica aquilo que você creu, aquilo em que você creu, aquilo que em que você acreditou. E é por isso que a pregação de Jesus, lá em Marcos 1,
15, ela diz exatamente assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. E aí vem: arrependei-vos e crede no Evangelho, meus amados. Simples. Basta nós lermos com atenção que nós vamos descobrindo as coisas. Isto posto, no lado objetivo, voltando para Deus, pela sua graça, Deus ele é o doador. Entendam isso, pela sua graça, Deus é o doador, então é pela graça de Deus que nós somos salvos, ele é o doador. Agora, no lado subjetivo, nós temos que entender que nós precisamos receber isso de Deus. No lado subjetivo, nós somos recebedores. Veja que o homem, ele não faz nada para gerar a salvação. Ela é 100% pela graça de Deus, não se esqueçam nunca disso. Mas o ser humano, como recebedor desta dádiva, a recebe pela fé e pelo arrependimento. E assim vemos que o homem precisa aceitá-la. O homem precisa aceitar isto. E aqui eu coloco por água abaixo tudo aquilo que as pessoas falam. Aí que nós não temos que aceitar Jesus, nós temos que aceitar sim, porque, durante o transcorrer desse nosso estudo, nós vamos falar mais a respeito disso e nós vamos chegar lá. Nós vemos na internet muitas pessoas dizendo que aceitar Jesus, nós não temos que aceitar Jesus. A graça vem de graça. Agora, se nós não aceitarmos essa graça, nós vamos continuar levando a vida que levamos. Nós temos que aceitar e aceitar toda a regeneração, toda a justificação, tudo e a santificação. Nós vamos chegar lá durante esse estudo, vocês vão entender muito bem a respeito disso. Então é preciso aceitá-lo, o ser humano precisa aceitar sim. Portanto, no sentido objetivo, ou seja, que vem de Deus, nós temos 3 aspectos. E aí agora nós vamos começar a pormenorizar um pouco melhor. No ato da salvação, meus amados, entendam isso, no ato da salvação, Deus nos justifica. Ou seja, isso é espiritualmente. Você é livre de todos os seus pecados passados. Então você buscou a Deus, se encontrou com Deus, você fala, agora eu estou aqui com Deus, então eu quero Deus dentro do meu ser, eu entrego realmente a minha vida a Jesus. Então naquele momento ele vai te justificar, ou seja, espiritualmente você é livre de todos os pecados passados, sem dúvida nenhuma. A hora que aconteceu isso, no mesmo momento, meus amados, Deus ali, ele te regenera. Ele te regenera, ou seja, você se torna uma nova criatura em Cristo, ou seja, é o novo nascimento, mas nós vamos explicar melhor. A partir do momento que você se arrependeu e se entregou a Cristo, você é justificado de todos os seus pecados, e ali ele vai te regenerar de tudo aquilo que você tinha feito, e aí você passa a ser uma nova criatura em Cristo, você é adotado como filho de Deus. E aí, meus amados, a terceira é que Deus te santifica. Isso também de maneira instantânea. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, ele vai te justificar, ele vai te regenerar e ele vai te santificar. Tudo feito até ali, até naquele momento, é perdoado espiritualmente. Entendam bem, é perdoado espiritualmente. Então, ali naquele momento, você deixou imediatamente de estar em delitos e pecados e passa a estar em Cristo. Efésios capítulo 2, leiam o capítulo de Efésios, o capítulo 2 de Efésios. É muito interessante, muito bom. Nós, meus amados, nós não somos dignos, não existe justo de nascimento, mas sim justificados em Cristo. Romanos 5, de 1 a 5, leiam de 1 a 5, mas vejam bem, Romanos 5 ele nos fala assim, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas leiam Romanos 5, de 1 a 5, leiam esse contexto. Eu não vou ler para não trazer muito, não tomar muito tempo da nossa aula. Irmãos, Deus ele nos declara justos. E entenda que mesmo
mediante arrependimento verdadeiro, tá? Mesmo mediante arrependimento verdadeiro, esta justificação, ela é espiritual. Eu me arrependi porque eu roubei, porque eu matei, porque eu fiz isso, porque eu estou arrependido, mas a nossa justificativa, ela é espiritual. Agora, precisa ficar muito claro para vocês aqui que quem comete delito nesta terra, segundo a lei desta terra, terá que pagar por ele, não tenha dúvida disso. Deus te justificou, você está purificado diante de Deus, diante dos céus, diante dos santos, mas aqui nesta terra você vai pagar pelos seus delitos. É desta maneira. Mas aí já saindo da justificação, indo para a regeneração, meus amados, regeneração, ela significa remodelar, ou seja, nascer de novo, e assim nós nos tornamos filhos, porque regenerar está diretamente ligado a gerar. O pecado, meus irmãos, nós precisamos entender que o pecado, ele nos degenera. Já o novo nascimento em Cristo Jesus, ele nos regenera. Assim nós somos feitos uma nova geração, uma nova criatura. Assim é que nós nascemos de novo. E isto tem a ver com o nosso interior. Uma nova geração de filhos de Deus. É desta forma. Porque Jesus, ele veio para os que eram seus e os seus os rejeitaram. Vocês se lembram disso? João 1, 11 a 13. Ele veio para os que eram seus e os seus os rejeitaram. Então nós somos agora uma nova geração em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus. E aí nós podemos agora passar também, acho que entenderam, ficou bem claro, o terceiro aspecto. O terceiro aspecto, meus amados, ele fala da santificação. Ou seja, nós somos declarados santos. Vejam, portanto, entendam bem, que na justificação Deus nos declara justos, na regeneração Ele nos declara seus filhos e na santificação Ele nos declara santos. Isto é o novo nascimento. Isto é salvação. Ou seja, ser salvo é ter uma nova vida em Cristo. Porque aquele que não nascer de novo, como está escrito, é criatura de Deus. Aquele que não nascer de novo é criatura de Deus, como todas as pessoas. Porém, aquele que nasce de novo, meus amados, nova criatura é. Nova criatura é. E ele é adotado como filho de Deus. Você nasceu de novo, você é adotado como filho de Deus, você foi justificado, você foi regenerado e você foi santificado. E agora nós precisamos manter isso em nós. Agora nós vamos entrar, aonde nós vamos entrar? Nós estávamos falando sobre a salvação no sentido objetivo, agora nós vamos entrar no sentido subjetivo. O sentido subjetivo, como eu já expliquei, que tem o homem como recebedor da salvação. Nós vemos, meus amados, que existem 3 tempos e 3 aspectos, ou seja, o passado, o presente e o futuro. Não poderíamos deixar de falar disso. O passado, no passado, a nossa salvação, meus irmãos, ela é posicional, porque nos entregando verdadeiramente a Cristo, nós somos justificados de forma instantânea, como eu já falei. Este é o início da nossa conversão, que tem começo, tem meio e tem também a sua conclusão. Chegamos ali. No presente, isso eu falei para vocês no passado, no presente, meus amados, a salvação ela é progressiva. Cada dia nós temos que ser mais santos, ou seja, nós temos que ser mais salvos. Vocês lembram de Paulo, quando ele fala lá em 2 Coríntios 4, 16 a 18, não com essas palavras, mas eu vou falar assim, o nosso futuro está garantido em Cristo. Claro que está, mas você sempre pode ser um crente, um cristão melhor. É dessa maneira que ele fala, 2 Coríntios 4, 16 a 18. Não falo da mesma forma que ele, mas expresso o que ele quis dizer. E perseverando assim, meus amados, no futuro, nós seremos glorificados. Olha a terceira fase. Seremos glorificados. E no reino de Deus, o pecado ele estará ausente. E aí nós temos a nossa salvação, como nós já falamos em outras aulas também, no sentido perfectivo, na perfeição.
E aqui, meus amados, nós não estamos apenas filosofando, não. É teologia sistemática e bíblica pura. É escritura sagrada. Nós não estamos falando sem mostrar aonde está e nem mostrando, deixando de mostrar os contrapostos, os contrapostos a respeito disso. Então vocês vejam que estas bênçãos da salvação, meus amados, elas são progressivas. Vejam o que diz Paulo lá em Colossenses, Colossenses 3. Sim, Colossenses 3, de 1 a 3, ele diz assim: se você ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então nós podemos buscar e nós devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E aí fica o mais sério para nós. Afeiçoai-vos, ou seja, nós devemos nos apegar às coisas que são de Deus, às coisas de cima, e não às coisas que são aqui desta terra. Então vocês vejam que Deus não criou robô, não. Nós podemos ser influenciados, sim, ainda, mas nós vamos entender isso melhor. Entendam, meus amados, que regeneração, ou ser aceito como filho, ele não é um fim em si mesmo. Eu sou aceito como filho, sou filho e acabou. Não, ali quando nós somos aceitos como filho, ali é um recomeço e não um fim em si mesmo. Ou seja, continuar a partir dali a servir a Deus em santificação contínua, até chegarmos à glorificação, como nós já falamos. Lembre-se, 1 Coríntios 15, 50, leia também até 55, mas deixa claro que carne e o sangue não vão herdar o reino de Deus, nem a corrupção vai herdar, nem vai herdar a incorrupção, tá? Nem a corrupção vai herdar a incorrupção, que diga, desculpem, aqui eu não estou lendo, então atrapalha um pouco aqui. Então vamos pensar nesse texto, 1 Coríntios 15, 50, ele diz o quê? Que o sangue e a carne não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então nós precisamos ler até o versículo 55, isso se torna muito esclarecedor. Em resumo, nós fomos salvos no sentido de que nós fomos justificados ao entregar a nossa vida a Deus. Fomos passados, somos presentes, salvos pela santificação progressiva, porque continuamente nós somos cada vez mais santos e cada vez mais salvos. E nós seremos também salvos no sentido de glorificação, ok? Eu acredito que tenha ficado claro para os irmãos. Vamos falar agora um pouco sobre o Salvador. Porque se há salvação é devido a existir, de fato, um Salvador. Do termo grego soter, ou seja, Senhor, o Senhor Jesus morreu em nosso lugar. Então, o Salvador é isso, ele morreu em nosso lugar, ele deu a vida para nos salvar. Jesus, meus amados, ele provou a morte por todos os homens e não apenas por um grupo. Parece complicado, mas não é. É muito simples e nós vamos explicar para os irmãos. Ele morreu por todos os habitantes desta terra e não apenas por um grupo. João 29 diz, né? João, ao ver Jesus vindo até ele, João Batista, nós estamos falando agora, ou seja, João 1, 29, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que carrega ou tira, o original é carrega, ou tira o pecado do mundo. E aí vem a pergunta de quem não estuda a palavra, a pergunta de quem tem má fé ao propagá-la também, a pergunta de pessoas que estão aprendendo ainda, como muitos de nós que aqui estamos, se ele morreu por todos e alguns não serão salvos, ele falhou. Essa é a dúvida que muitas pessoas têm. Ou então fala, mas se eu crer, eu serei salvo e de repente eu não vou ser salvo porque eu estou pecando. Ele falhou. Não, meus amados, é claro que não. Existe uma diferença entre expiação e redenção.
Vamos aprender, expiação e redenção. Vocês veem, né? Veem que as coisas vão se aprofundando, né? A expiação tem a ver com a queda do pecado original, ou a queda, o pecado original. Já a redenção tem a ver com o pecado do pecador, que se arrependeu e obtém a redenção. É desta maneira. Então, entendido isto, não sei se ficou claro para os irmãos, a expiação tem a ver com a queda, ou seja, o pecado original, e a redenção tem a ver com o pecado cometido pelo pecador aqui, onde nós estamos com os pés sobre esta terra. Ele se arrepende e aí ele obtém a redenção. Vamos lá então, entendido isso, vamos voltar um pouquinho. Vou falar novamente do lado objetivo e do lado subjetivo da salvação para que vocês possam entender melhor. A doutrina da expiação para os salvos em Cristo diz respeito à morte do Cordeiro de Deus em nosso lugar para remir ou nos salvar, ok? Para remir ou nos salvar. E isso, meus amados, tem a ver com o pecado original. Ou seja, o pecado cometido por Adão, o pecado que impedia o homem de estar diante de Deus. Vocês lembram-se que o véu foi rasgado de alto a baixo? Então Cristo veio para rasgar este bloqueio, rasgar essa barreira que nos separava de Deus. Ou seja, hoje nós podemos estar diante de Deus, o véu foi rasgado, é dessa maneira. Mas este sacrifício que ele fez, meus amados, não impede a escolha do homem pelo pecado. Não impede. O salvo, ele ainda pode vir a pecar, sim. Mas atenção, mediante a obra expiatória do Filho de Deus, nós estamos falando sobre isso agora, mediante a obra expiatória do Filho de Deus, mediante o seu sacrifício, ele pode comprar aqueles que se arrependerem. Entendam bem, ele pode comprar aqueles que se arrependerem e que nele creem. Aí nós entramos em João 3,16. Isto é muito importante ser entendido. Portanto, eu repito, pela expiação, Jesus morreu por toda a humanidade, para nos livrar do pecado original, ou seja, o pecado de Adão, o pecado que, a partir do sacrifício de Cristo, deixou de ser um obstáculo para se obter o perdão. Porém, o fato de Jesus morrer na cruz não garante a salvação para todos. É preciso, meus amados, que o pecador, voltamos ali. Você tem que aceitar Jesus? Voltamos a isso. É preciso que o pecador o receba. É preciso que ele creia. E aí entra a redenção. Com o arrependimento, com a fé. E com isso nós vemos a diferença. Nós percebemos a diferença. Porque quem se arrepende e tem fé buscando a santificação, tem em si o Espírito Santo. E é ele que nos capacita a vencer o pecado. Hoje ainda, meus amados, o pecado ele está presente, mas na glorificação haverá ausência total do pecado, nós sabemos disso. Então, aprendido o que é expiação, fica simples saber agora sobre a doutrina da redenção, não é verdade? Aprendemos o que é expiação, redenção, o que seria a redenção? É sobre o que nós estamos falando. Nos tempos bíblicos é sinônimo de libertação de uma pessoa no mercado de escravos, ou seja, diante do pagamento requerido para um resgate. Romanos 3:23 fala sobre isso. Todos nós estávamos rendidos ao pecado e servindo a Satanás, porque nós andávamos de acordo com o príncipe deste mundo. Estávamos mortos em delitos e pecados, diz a Bíblia. E nós estávamos assim, postos e expostos diante da ira de Deus, meus irmãos. Mas em razão de Jesus ter entregado a sua vida por nós, Hebreus 2:9, ele pode comprar aquele que se arrepende. Ele nos comprou com o seu sangue. Apocalipse 5:9, inclusive os 12 anciãos ali, eles cantavam uma nova canção dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e nos resgatastes
para Deus pelo teu sangue, de cada família, língua, povo e nação. Ou seja, a salvação ela vem através do seu arrependimento, onde Jesus, através disso, te justifica, te regenera e te santifica. Isto é ser comprado pelo sangue de Cristo. Ou seja, ele está comprando a gente do próprio Senhor, porque ele está tirando a gente da presença da ira do Senhor, ele está nos libertando. Nós estamos fazendo jus desta maneira a estarmos no reino com Deus e não sofrendo e passando pela ira pela qual nós deveríamos passar. É desta forma. Com isso eu acredito que a gente consiga chegar no segundo assunto, lembrando sempre aos irmãos, eu recebo algumas perguntas pelo WhatsApp, e até pelos comentários, mas qualquer dúvida que ficar, vocês me perguntem, ou pelo WhatsApp ou pelo comentário, tá bom? Vamos entrar aqui no segundo assunto, senão a gente fica muito preso. A natureza da promessa da salvação. Nós já falamos sobre isso, eu posso deixar bem claro, nós já falamos sobre isso, então eu acredito que a gente possa resumir um pouco mais aqui, não vai ser tão extenso o contexto dessa explicação. Quando nós mencionamos justificação, meus amados, que é um aspecto da salvação relacionado à nossa posição em Cristo, tem a ver com o nosso passado. Justificação tem a ver com o passado. João 5, 24. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. É assim que fala o texto. Portanto, nós não compareceremos diante do trono branco como réus, pois estamos livres da condenação espiritual, meus amados. Quanto à regeneração, agora tem a ver com a nossa relação como membros da família de Deus. Nós somos regenerados, fazemos parte da família de Deus, como filhos adotivos que nós somos. Então nós renascemos em Cristo Jesus pela fé, pelo arrependimento e santificação. É a mudança de servos do pecado para filhos de Deus. E isto é o batismo em Jesus, feito pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos mergulha em Cristo. Já quanto à santificação, meus amados, eu acredito ter ficado muito claro para vocês, muito claro, é a mudança de caráter, é a mudança de serviço. Mediante a nossa fé no sangue de Jesus, ele nos coloca no correto relacionamento com ele. Portanto, ele não te força, hein? Entenda, não te força. Nós vamos falar sobre isso, mas ele te coloca num correto relacionamento com ele. Portanto, a santificação, ela vai comprovar a realidade da justificativa em nossa vida. A santificação vai comprovar a realidade daquilo que nós declaramos. Eu aceito Jesus, eu quero Jesus, eu vou viver uma vida renovada em Jesus. Essa santificação é justamente isso. Ela é a comprovação desta realidade. É assim, meus amados, que nós demonstramos esta bênção dessa justificação em nossa vida. E tudo isso é contínuo, tudo isso é progressivo. Ou seja, ser separado do mundo, do pecado, para Deus. Vocês lembram em Levítico? Nós estudamos isso na aula anterior. É se posicionar em meio aos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ok? Eu acredito que tenha ficado claro. Eu resumi bastante, mas eu acho que deu para a gente entender. O terceiro assunto, nós falaremos aqui sobre a promessa e a perseverança. A promessa e a perseverança na salvação. É a base da promessa de salvação, que a nossa base é Cristo. Será que, vamos entrar assim, será que uma vez salvo, salvo para sempre? Ouvimos muito isso. Não, você é salvo em Cristo Jesus. Será que uma vez salvo, salvo para sempre? Nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque muitas pessoas pensam assim, eu já sou salvo em Jesus, eu sou um vaso, eu sou um homem de Deus, eu sou. Ou será que nós perdemos também esta salvação por qualquer motivo? Na verdade, nenhuma coisa
nem outra. Não se permita, meus irmãos, ser enganado pelo que você vê na internet, pelas coisas que você ouve por aí, de pessoas que não se aprofundam na palavra, não procuram entender verdadeiramente, não te traz textos para que você possa fazer um comparativo. Seja um bereano, confira na Bíblia Sagrada, na Escritura Sagrada. Eu não falo Bíblia, porque as Bíblias hoje estão carregadas de coisas aí que divergem da realidade das Escrituras, né? Então nós precisamos entender e para isso a gente precisa saber que Bíblia comprar. Amém? Nós precisamos começar a consultar nossos pastores, as pessoas que têm conhecimento a respeito disso, de o que comprar. Nós temos Bíblias inclusivas e outras coisas, nas quais nós das Assembleias de Deus não cremos. Então nós precisamos saber quais as Bíblias que nós devemos comprar, quais os livros que nós devemos ler. É desta maneira. Não para nós não termos a influência dos outros, não para nós não termos o conhecimento que os outros nos querem apresentar. Nós vemos isso aí até falado. Nós não podemos ler para que isso não penetre na nossa mente e não comece a nos corroer. E quando nós estivermos nos relacionando com esse tipo de livro, é para conhecimento, para poder dar aula. Isso eu faço. Eu entro em contato, eu leio, vejo postagens, ouço falar, mas já conhecendo a palavra, conhecendo a estrutura da Escritura Sagrada, para que eu não fuja dela no momento de aprender e no momento de ensinar a cada um de vocês, né? Então, como eu já disse, volto a dizer, nem uma coisa, nem outra. Nós precisamos entender simplesmente o que diz a Escritura Sagrada. E já fique certo que só há salvação em Cristo. Não tenha dúvida disso. Em nenhum outro haverá salvação. E o texto de João 3, de 14 a 21, ele deixa isso muito claro, inclusive em toda a sua perícope. Eu já pedi para os irmãos, leiam o capítulo todo. João 3, de 1 a 36. Mas no texto de 14 a 21 de João 3, enfatiza que o Filho de Deus, ele é o centro da promessa da salvação. Então nós vemos ali bênçãos advindas dele, como a expiação, a redenção, e tudo isso eu acredito que tenha ficado claro para vocês, a expiação, a redenção. Temos também a bênção por propiciação e imputação. São coisas simples, mas nós precisamos saber um pouco, pelo menos, disso, né? Quando nós falamos de propiciação, tem a ver com a salvação quanto a transgressão. Então, quando nós cometemos os pecados, a propiciação vem sobre nós. Então, a salvação ela está exposta, isto é, a salvação considerando o homem como transgressor, Já a imputação, ela tem a ver com o crédito dado por Deus, ou seja, quando você imputa algo a alguma pessoa, pode ser uma acusação ou não. No caso aqui, a imputação, meus amados, é um crédito dado por Deus, ou seja, é a justiça de Deus creditada, lançada mediante a fé em Deus e diante do arrependimento. É desta forma. Nós temos também a quinta bênção, nós falamos em 4, né, que é a segurança em Cristo. Nós temos segurança em Cristo, não há segurança, meus amados, fora de Jesus. Não existe. Portanto, se você estiver na mão de Cristo, ninguém poderá te arrebatar. João 19, de 27 a 40, fala sobre isso. E aí vem entendimentos de que se a pessoa está na mão de Cristo, vejam bem como o maligno, ele quer distorcer as coisas, né? Então, vem esse entendimento de muitas pessoas aí que se você está nas mãos de Cristo, uma vez que você tenha sido salva, você vai ser salvo para sempre. Ninguém consegue te arrebatar da mão de Cristo. Mas a Escritura Sagrada mostra que não. Se a pessoa pecar, ela pode sim sair da mão de Cristo. Ela pode sim sair das mãos de Deus. Não que Cristo esteja abrindo mão da pessoa, entenda bem. Irmãos, Deus não criou autômatos. Deus não criou robôs, como eu costumo falar. Entenda que o Espírito Santo, ele nos capacita pela graça que vem antes. Então o Espírito Santo nos capacita. Para quê? Para nos dar força como pecadores que nós somos. Só que quem toma a decisão somos nós. Nós não somos robôs nem autômatos. Acabei de falar.
A graça, meus amados, ela não é irresistível. Entendam isso. Repito, a graça não é irresistível. Por quê? A salvação, ela não é imposta a ninguém. A salvação, ela é proposta por Deus. E assim nós vemos que não há segurança espiritual para ninguém que está em pecado. Não existe segurança espiritual para quem está em pecado. A segurança espiritual está para quem está em Cristo. Lembre-se que o Senhor guarda o crente do pecado e não no pecado. Se você está em pecado, arrependa-se, volte a Deus. Volte a Deus. O autor fala também, ele consta aqui também, ou seja, é o segundo tópico, ele fala sobre a apostasia. Então nós precisamos falar um pouco sobre a apostasia. O cristão, meus amados, se ele não vigiar, por mais firme que ele seja, se ele não vigiar, ele poderá apostatar da fé, sem dúvida. Veja que a salvação em Cristo não é incondicional. João 3, de 14 a 21, ela não é incondicional, e ela é para aquele que nele crê. Então você tem que crer, portanto ela é condicionada a você acreditar, a você ter fé. E assim, as pessoas podem sim resisti-la. Em todo o contexto bíblico, meus irmãos, Deus não impõe nada, Ele propõe. Ele propõe. Mas voltando à apostasia, ela é posta, meus irmãos, aos que conheceram a verdade de Deus e viraram as costas para ela. Se você nunca ouviu falar de Deus, você não é um apóstata, você só é um ímpio. Agora, quando você conhece a verdade de Deus e você vira as costas para ela, aí sim você é um apóstata. Ou seja, você vira as costas negando as doutrinas bíblicas, negando também as práticas que essas doutrinas exigem. Ou seja, este é um pecado cometido por crente, por cristão. Não cristão, porque o cristão, se ele está em Cristo, ele não comete esse tipo de pecado. Mas por um crente, uma pessoa que acredita e deixa de acreditar. Uma pessoa que conhece a palavra de Deus e abre mão dela. 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 15, fala sobre isso, meus irmãos. Portanto, nós não vemos fundamento nesta máxima, que uma vez salvo, salvo para sempre. Os calvinistas entendem desta maneira. Entendam que pressupostos, eles são importantes sim, mas para ajudar, auxiliar numa análise. Porém, eles não podem contrariar as evidências. Quando as evidências são lógicas, claras, específicas e certas, não podem, os pressupostos não podem passar por cima disso. Muitos crentes, por falta de conhecimento das Escrituras, acabam se sentindo inseguros quando se relacionam com essas coisas. Eles acham que precisam fazer sacrifícios para não perder a certeza da vida eterna. Vou sacrificar, vou jejuar, vou fazer isso, vou sofrer, vou me angustiar. E não é assim, meus amados. Eles acabam com isso abraçando o legalismo, se forçando a usar certo tipo de roupa, certos cortes de cabelo, eles se forçam a fazer certos sacrifícios. Entendam que o último sacrifício foi feito por Cristo Jesus na cruz por nós, meus amados. Nós temos agora que aceitar e nos permitir, através de nós, através do nosso relacionamento com Deus, nos regenerarmos, através do nosso relacionamento com a sua palavra. Nós até entendemos que alguns ornamentos são necessários, uma roupa equilibrada. Imagina uma mulher com uma roupa totalmente transparente na igreja. Então, ornamento sim, algumas coisas sim. Cabelo, uma pessoa bem limpa, com o cabelo arrumado, ótimo. Imagina uma mulher mostrando, aqui quando eu falo é o colo, mostrando o colo, sabe? Nós vemos muito nas igrejas as mulheres com blusas de alcinha. Não estou aqui criticando, estou orientando, isso aqui é uma aula. As pessoas com blusa de alcinha na igreja, deixando o colo à vista, metade das costas de fora. Então há necessidade de uma roupa, você não tem que andar
com o pescoço torcido aqui, com uma corda pendurada. Não, mas você tem que usar uma roupa equilibrada, uma roupa que traga respeito para o local onde você está e para você. Então é necessário. Então nós entendemos que alguns ornamentos são sim necessários. Tá? Então alguns têm que fazer parte do nosso convívio social. Mas nós precisamos entender. Vamos voltar. Imagina vou falar mais de mulher, porque eu sou homem, mas imagina uma mulher que vai na igreja, frequenta a igreja, vestido longo, aí depois no outro dia, quando ela sai de casa para trabalhar, ela sai com uma mini saia e com um bustier. Todo mundo, toda a vizinhança, ela está sendo exemplo de Cristo, ela está sendo exemplo de uma pessoa salva. Pensem um pouco a respeito. Não estou criticando ninguém, não estou criticando, estou dizendo, pensem um pouco a respeito sobre isso, né? Então, nós precisamos entender bem sobre estas coisas, né? Na verdade, nós precisamos entender que costume não pode virar doutrina. Costume não pode virar doutrina. Mas a doutrina, sim, ela vai gerar o que? Bons costumes, porque quando você começa a entender e a conviver com a palavra de Deus, você vai ver que você tem que ser um pouco mais recatada, você tem que deixar de falar palavrão, você tem que se comportar, você não pode falar mal dos outros. Existe uma vida regrada para você estar, sim, na presença de Deus, senão você estará pecando. Então, cuidado, meus amados, portanto, quando nós começamos a criar regras para a salvação, regras incabidas, é claro. Isto nós vemos que pessoas que não confiam na graça de Deus, ou até pessoas que querem tirar ganhos pessoais das outras pessoas, né? Eles colocam regras para a salvação. Para você ser salvo, você tem que fazer isso. Você só vai ser salvo se você der seu carro. E assim vai, é dessa maneira. Eu não vou entrar em detalhes com os irmãos. Já outros, meus amados, acreditando pertencerem também, vejam bem o contrassenso, né? Pertencerem a uma casta privilegiada de eleitos. Eu sou, eu posso, eu faço, eu sou um homem de Deus e não vou nem fazer o que eu ia fazer, porque vocês vão ficar tristes comigo. A gente vê muitas pessoas com soberba por estarem em certos lugares. Muitas pessoas com soberbas. Pessoas que quando... Vou falar o mínimo. Quando acaba o culto, o interesse dele era o culto. Era você levantar, você sentar, você ficar de pé, você dar glória a Deus. Acabou o culto, ele sai pelos fundos da igreja, não cumprimenta ninguém, sobe num carro lá atrás e vai embora. Soberba, meus amados. Soberba. Então, essas pessoas, elas se acham privilegiadas e assim elas tendem a desenvolver uma conduta muito rigorosa quando elas estão ali, mas depois uma conduta relaxada. Conduta relaxada. Nós vamos falar aqui também, para os irmãos, sobre os 5 pilares do arminianismo. Sobre os 5 pilares do arminianismo. E nós não falaremos aqui dos 5 pilares do calvinismo. Se alguém se interessar, peça que eu passo para os irmãos. Mas nós, como assembleianos, nós somos calvinistas, né? Eles creem, meus amados, falando nisso, eles creem que os justos nunca se desviarão. Eles são daquele que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas aí seria nós teríamos um Deus que estipulou, você vai ser salvo, você vai passar pela minha ira. Você vai ser salvo, você vai passar pela minha ira. E não é assim. O nosso Deus, o Deus em quem nós cremos, não é dessa maneira. Então eles creem como? Eles creem que o justo nunca se desviará, em hipótese alguma, de maneira nenhuma. Agora, se por um acaso ele se desviar, é porque ele nunca foi salvo. É porque ele nunca foi santo. Ele viveu aquilo tudo de uma maneira ilusória. É dessa maneira que eles creem. Ou é 8 ou é 80. Já a nossa confissão de fé, ela está ligada ao arminianismo. E assim nós entendemos. É da forma como nós expomos esta aula. A forma como nós explicamos para os irmãos. Mas vamos lá, os 5 pilares do arminianismo é representado pelo acrônimo FACTIS, que está escrito em latim, mas eu pus aqui em português para que nós entendamos. Então ele enfatiza que o homem vive uma depravação
total. E que a expiação de Deus, ela é para todos. Nós falamos sobre expiação, hein? Volta lá e assiste de novo, se você não lembrar. A expiação, ela é para todos. Só que a eleição, ela é condicional, ou seja, eu escolhi servir a Deus, eu me entreguei a Deus, eu me arrependi do meu pecado. E o que me liberta para que eu faça isso é a graça de Deus, ela que me liberta para que eu possa crer. E a nossa segurança, ela está na fé. Então são esses 5 elementos: depravação total, expiação para todos, eleição condicional, graça que liberta e segurança pela fé, segurança em Jesus. É dessa maneira. E finalmente, meus irmãos, para a gente concluir aqui, o propósito da salvação é para que nós possamos viver para a glória de Deus, sendo-lhe em tudo agradáveis. Olha o propósito da salvação. Entenderam? É para que nós possamos, meus amados, viver para a sua glória. Portanto, a segurança é em Cristo, como nós falamos. Mas cuidado para não se desviar do caminho. Vocês lembram-se que nós já tivemos aula a respeito, que no primeiro século, no nascedouro ali da igreja, os nossos irmãos, os primeiros cristãos, eles eram conhecidos como os do caminho. Isso está lá em Atos 9. Isso está lá em Atos 9, de 2 a 24, e Atos 13 também, 16. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. Lembre-se que Judas andou com Jesus e ele foi chamado como anticristo. Ele foi chamado de homem do pecado, assim como o anticristo é chamado também. E ele andou com Jesus. Então nós precisamos estar atentos. Deus não te impõe nada, ele te propõe. Aceite e viva esta paz, viva esta comunhão, viva esta salvação, sabendo hoje o que de fato é a salvação em Cristo Jesus. Na próxima aula nós falaremos sobre a promessa da cura divina. Não percam, está sensacional essa aula. Que Deus abençoe a todos vocês, uma semana maravilhosa para todos.